A graça e a paz do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Olha, nós aqui mais uma vez, só um pouquinho tarde já, acabei de chegar de um culto maravilhoso, nosso propósito de oração de 12 dias. Hoje nós falamos sobre líderes, sobre diácono, presbítero, e acabei de chegar do culto e estou gravando aqui a nossa 26ª devocional do nosso dia. Hoje é dia 26 de janeiro de 2023, todos os dias, 365 dias, nós gravamos todos os dias os vídeos para te ajudar nessa comunhão com o Senhor Jesus, nesse amor pela palavra de Deus. Todos os dias precisamos manter essa comunhão, esse entusiasmo, essa paixão, esse amor, esse zelo, esse compromisso com o Senhor Jesus e com a sua santa palavra. Amém? Então, vamos lá para mais uma devocional. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda e do fermento. Quais as lições que podemos aprender com essa parábola do grão de mostarda e do fermento? Está lá em Mateus, estamos trazendo as exposições de Mateus aqui nas nossas devocionais, no capítulo 13, do versículo 31 ao 33. Depois você lê aí com calma, examina o texto e o Espírito de Deus vai te dar a iluminação, tá bom? Então vamos lá, a nossa devocional de hoje, nós vamos compreender o porquê que Jesus comparou o reino de Deus, o reino dos céus, a um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, e um pouquinho de fermento. É a primeira vez que Jesus usa o fermento em termos positivos, porque em outras passagens, Jesus diz aos discípulos que eles tivessem cuidado com o fermento dos fariseus. Mas agora Jesus está usando aqui nessa parábola o fermento em termos positivos, um pouquinho de fermento, comparando então ao reino de Deus. Então vamos lá para as nossas lições. Essas duas parábolas, Jesus falava em parábola, trazendo comparações, histórias, para trazer lições espirituais, ensinamentos, princípios para os discípulos e também para nós. As parábolas foram registradas na Escritura para também nos ensinar princípios. Por isso nós precisamos aprender, estar atento a todas as parábolas, as comparações, as histórias de Jesus Cristo, porque sempre tem algo a nos ensinar. Toda a Escritura serve para o nosso ensino, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento espiritual. Então essas duas parábolas, do grão de mostarda e do fermento, em Mateus 13, 31 e 33, são próximas, são muito próximas em seu significado, né? O significado dessas duas parábolas são quase semelhantes, né? O reino de Deus, embora seja um reino humilde, porque o próprio rei, que é Jesus, ele foi o maior exemplo de humildade, quando ele se esvaziou de si mesmo, quando ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, se encarnou, se tornou um de nós, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos resgatar, para nos trazer justificação. Então esse reino é humilde, porque o rei que estabeleceu esse reino é o maior exemplo de humildade. Ele mesmo disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Mas embora esse reino seja humilde em seu começo, né, no seu início, quando Jesus ali iniciou seu ministério, só ele chamou Pedro, chamou André, depois chamou Tiago, depois chamou João, começou a chamar aqueles homens simples, humildes, pescadores, indoutos, pessoas que não tinham muito conhecimento. Ele chamou pessoas simples para mostrar sua graça, para ensiná-los. Passou 3 anos com eles ali, discipulando eles, orientando eles, moldando, treinando-os, moldando o seu caráter, para que eles dessem continuidade a essa obra maravilhosa. Então no início, esse reino começou pequeno, com Jesus e alguns poucos discípulos, como esse grão de mostarda, né? Como esse pouquinho de fermento, esse pequeno grão de mostarda, esse pouquinho de fermento, é comparado a esse reino, que começou bem simples, bem pouquinho, com alguns poucos discípulos ali na Galileia, mas depois se tornou extenso, cresceu, e hoje é capaz de abençoar o mundo inteiro. O cristianismo, o evangelho cresceu, a igreja cresceu, ninguém pôde deter a igreja. O império romano, os seus imperadores, as perseguições, as lutas, quantas lutas
quantas tentativas de queimarem a Bíblia, de matarem os cristãos, mas a igreja cresce, porque a igreja está firmada na palavra de Cristo, quando ele disse para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela existe para abençoar o mundo. A igreja é o sal que ainda conserva esse mundo, que esse mundo ainda não foi destruído totalmente, porque a igreja está aqui nesse mundo, que a igreja conserva esse mundo, mas jamais a igreja vai se misturar com o mundo, porque somos separados, porque Jesus nos transformou. E na oração sacerdotal de Jesus em João 17, ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então estamos aqui e influenciamos esse mundo. Essa família que começou com 2, 3, 12 pescadores, 12 homens ali na Galileia, hoje são milhões de milhares e de milhares, tantos como a areia da praia. Louvado seja Deus. Então, hoje esse reino se tornou tão extenso que será capaz de abençoar todo mundo. A grande árvore, né, como Jesus fala que esse pequeno grão de mostarda se tornou uma grande árvore, de maneira que os pássaros voam e se abrigam nessas grandes folhas, nessa grande árvore que cresceu. Antes era apenas um grãozinho de mostarda, né? E hoje nós influenciamos positivamente, ao ponto de causar profundas transformações. Onde a igreja está inserida, ela gera grandes transformações pelo poder do evangelho, como esse pouquinho de fermento, né, que bota na massa e aí incha o bolo, você deixa uma coisa bem grande. Por isso que Jesus está comparando o reino dos céus a esse grão de mostarda e esse fermento. A igreja começou bem pequena, hoje ela é grande, é uma grande árvore, é esse fermento que cresceu e hoje influencia o mundo inteiro. Jamais a igreja pode ser influenciada pelo mundo, mas a igreja tem que influenciar o mundo com ética, obedecendo a Cristo, pregando a verdade, vivendo a verdade, porque Paulo vai dizer que a igreja, ela é o baluarte da verdade. A igreja, ela prega a verdade, a igreja ela é representante de Cristo aqui na terra. Então ela cresceu, ela continua avançando. Tem uma música, um louvor, um hino do Eliezer de Carvalho, que só vai lembrar aqui os crentes mais antigos, né? De 20, 30 anos para trás. Ninguém detém, é obra santa, nem Satã e o mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, essa causa é do Senhor. Então ninguém detém, a igreja continua crescendo. Então essas parábolas eram muito importantes para encorajar os discípulos de Jesus diante de tanta oposição, tanto sofrimento que eles sofriam e vão continuar sofrendo. Enquanto a igreja estiver nesse mundo, sofreremos perseguição, meus irmãos, porque o mundo nos odeia, e Jesus disse que o mundo tem que nos odiar. Por isso que o cristão é rejeitado, por isso que o cristão é tratado com indiferença. Mas Jesus está dizendo que esse reino vai se estabelecer, ninguém pode deter, ninguém pode impedir o agir do Espírito Santo na sua igreja. Ninguém pode impedir a paz, a alegria, o gozo que o Espírito Santo tem para o seu povo, para a sua igreja. Então a história do cristianismo, quando você vê a história da igreja, você percebe isso. Os mártires, grandes homens de Deus, que eram imitadores de Jesus Cristo, homens piedosos, homens fiéis. Muito sangue foi derramado, por exemplo, no Coliseu Romano. Leões famintos devoravam os cristãos, famílias inteiras. Cristãos foram queimados, se viram como tochas. Por exemplo, Nero fez isso, pegou os cristãos, queimaram e fizeram deles tocha para iluminar os jardins do seu palácio. Muita retaliação, muita perseguição. Hoje em dia, a igreja é perseguida. Na Coreia do Norte, muitos países perseguem o evangelho. Mas a igreja continua crescendo, os eleitos estão sendo alcançados pela graça de Deus, os eleitos estão sendo chamados. Isso tem que nos encorajar a não parar, a não desistir, mas a continuar, a crescer, a amar esse Deus, e a partir de nós sermos canal de bênção, fluir a presença do Espírito Santo através do nosso testemunho, através da nossa vida. Então a história do cristianismo deixa claro de onde vem o poder do reino. Onde vem esse poder? Esse homem, esse Jesus simples, carpinteiro, que todo mundo diz acreditar. De onde vem esse poder?
não é de homens, porque Satanás, se fosse de homens, Satanás com o inferno já o teria impedido, já teria destruído os impérios, Roma poderia já ter exterminado o cristianismo, mas ninguém detém, porque esse poder vem do alto, esse poder vem do soberano Deus, esse poder vem do Senhor Jesus Cristo, que levantou a sua igreja, que estabeleceu o seu reino. E o inimigo, com esse sistema mundano decaído, não pode resistir à autoridade da igreja que vem de Cristo Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Então Jesus escolheu 12 homens que seriam considerados fracassados segundo os padrões desse mundo. Quando houve uma reviravolta na história, Jesus ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, e os 12 discípulos e mais alguns seguidores receberam esse poder. Em pouco tempo foram conhecidos como aqueles que agitaram o mundo. Era esses termos que as autoridades falavam na época, lá em Atos 17:6. Os agitadores do mundo chegaram até nós. Eram apenas 12, receberam o poder do Espírito Santo para serem testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Receberam o poder do Espírito de Jesus. Jesus disse: eu não deixarei vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, ele vai capacitar vocês, vai revestir vocês, para vocês serem minha testemunha. A palavra testemunha ali é mártir. Se necessário for, morreremos pela causa do Evangelho, e o reino de Deus está sendo pregado, o reino de Deus está sendo anunciado, as potestades têm sido abaladas pelo poder de Deus na vida da igreja do Senhor Jesus. É esse grãozinho de mostarda que se tornou uma árvore, é esse pouquinho de fermento que levedou toda a massa, agora é grande, agora cresceu no poder de Jesus, desse Jesus que ressuscitou, que venceu a morte. Ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, é nele que a igreja subsiste, é nele que a igreja é vitoriosa. Louvado seja Deus. Conhecemos onde a história está e fazemos parte dela. Louvado seja Deus por fazer parte da igreja do Senhor Jesus, por fazer parte dessa história. Portanto, não vamos desistir, sejamos fiéis, que nós não sejamos uma geração de hipócritas, de apostatas, mas uma geração de homens de Deus, de mulheres de Deus, uma geração que ama, que teme ao Senhor, que não negocia os princípios cristãos. Deus traga um avivamento para essa geração. Aleluia. Nenhum grupo na história foi tão expressivo em seu crescimento e tão intenso nas transformações que causou quanto o cristianismo. O segredo está aqui: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Tantas religiões do mundo, mas o cristianismo continua vencendo, porque cristianismo significa seguir a Cristo, significa ter Jesus como centro. Ele é a razão pela qual a igreja vence, ele é a razão pela qual a igreja vai continuar vencendo e vai continuar triunfando até a gloriosa vinda do Senhor Jesus. Então nós temos uma mensagem, e a mensagem é o Evangelho, que é poder de Deus. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, que tem salvado milhares de pessoas, transformando o caráter, mudando nações, restaurando famílias. Esse é o Evangelho que pregamos. Jesus Cristo, sua vida, sua obra. Não podemos nos calar, não podemos desistir, não podemos voltar atrás, meus irmãos. Temos que permanecer firmes. Aleluia. Então, nos pequenos começos, mesmo nas nossas falhas, em tudo isto Deus está fazendo o seu reino crescer. E embora sejamos tentados a avaliar nosso empreendimento conforme o mundo dos negócios, devemos manter nosso foco no poder do Espírito Santo que dá o crescimento. É o poder do Espírito Santo que faz a igreja crescer. É o poder do Espírito Santo que faz a igreja subsistir, vencer, suportar todas as perseguições e oposições em todo o período da história. A proposta: não devemos desistir, pois o reino de Deus triunfará, sempre triunfará. E no último dia, todo o sangue que foi derramado, toda a perseguição contra a igreja, haverá um juízo de Deus contra Satanás, contra o anticristo e contra o ímpio, e a igreja vai vencer, a igreja vai adorar eternamente ao Senhor, todos vestidos de branco, cantando em unissom: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, que foi morto e está vivo e reina e vive pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o cântico da igreja triunfante, esse é o cântico da igreja vitoriosa.
E você e eu fazemos parte dela. Jamais vamos apostatar da fé. Olha o padrão, olha o privilégio. Nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo. Como nós podemos sair desse padrão e voltarmos para o mundo, e voltarmos a ser escravos do pecado e do diabo? Jamais, meu irmão. Mesmo desanimado, que Deus fortaleça, encoraje o teu coração, que Deus traga ânimo para você não desistir e continuar caminhando com o Senhor. Aleluia. Algumas pessoas pensam que são muito incapazes de fazer parte disso. Mas a proposta do Reino de Deus nos torna participantes desse grande evento mundial. Todos nós somos incapazes, não há mérito em nós. Graças a Deus por Cristo ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Olha, que alegria, que privilégio, que coisa linda fazer parte da grande família de Deus, dos eleitos de Deus. Isso deve gerar temor, pureza, santidade, amor, devoção, entrega a esse Senhor Jesus, e em uma vida de obediência, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho e o adorando em qualquer circunstância. Porém, quando somos alcançados pelo poder do Evangelho, somos transformados e habilitados para influenciar este mundo com o amor de Cristo. Creia que Deus está fazendo seu reino prosperar, apesar da oposição de Satanás. Cristo nos escolheu e através de nós anunciamos o Evangelho, nós vivemos o Evangelho, mesmo que o diabo se oponha. Mas o diabo, como disse Martinho Lutero, é o cachorro de Deus. Ele tem que se submeter à autoridade de Deus. Ele não está em pé de igualdade, como ensina o dualismo, o bem e o mal impedem igualdade. Não, Deus é soberano e o diabo tem que andar, tem que se curvar, tem que se prostrar, tem que pedir permissão a Deus até para tocar no ungido, no eleito dele. Então, meus irmãos, desfrute dessa promessa. O reino de Deus cresce, o reino de Deus está em nós, é Jesus Cristo. A Ele que nós devemos amar, a Ele nós devemos reverenciar. Sirva ao Senhor, não desista, continue olhando para Jesus e o ame. E vamos até o fim para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Compartilhe essa devocional. Dê o seu like. Se inscreva no nosso canal. Me ajude. Eu quero chegar a 150 inscritos. Leve essa palavra a muitas pessoas. E anime o seu coração. Não importa o que você está passando. Você é filho do rei. Você pertence a esse reino. Você faz parte dessa história. Você é mais do que vencedor. Você está aguardando a vinda de Cristo. Pois nós vamos reinar com Ele para sempre. Amém.